canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Vamos iniciar. Te convidamos a fazer conosco a prece. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudos, pelo amparo e a proteção dos amigos que nos acompanham e também por aqueles espíritos que coordenam as atividades de nossa casa espírita. Mais uma vez, agradecemos a Leon Denis, mas principalmente a Deus que permite que estejamos aqui hoje, reunidos em união de pensamentos, de sentimentos, para aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus. Que os bons Espíritos nos envolvam, nos intuam hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade, ao estudo dessa obra aqui, Depois da Morte, do Leon Denis. E nós vamos começar hoje o capítulo 13, As Provas e a Morte. Então, eu vou ler, né, Rosimar? Só dando boa tarde a você, boa tarde a todas e todos que irão assistir esse estudo no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, tá? Então, eu vou dar início à leitura aqui, ok? Aí depois a gente comenta. E eu vou lendo, na hora que você quiser que eu pare, você fala para mim. Vamos dar uma paradinha, ok? Esse capítulo é bem pequenininho, acho que a gente poderia ler a primeira folha, as duas primeiras páginas. E aí depois a gente lê a outra folha. O que você acha? Tudo bem. Vamos dar uma lida aqui, a gente vai vendo no meio do andar da carruagem, a gente vê o que a gente, se a gente freia, beleza, né? Então, o capítulo 13, o livro você tem aí para mostrar aí, por favor. O seu livro aí é Depois da Morte, do Leon Denis, né? O capítulo 13, tá bom? Então, eu vou dar início aqui. As provas e a morte. Estabelecido o alvo da existência, quer dizer, o capítulo que nós estudamos, né, anteriormente, mais alto que a fortuna, mais elevado que a felicidade, uma inteira revolução produz-se em nossos intuitos. O universo é uma arena em que a alma luta pelo seu engrandecimento e este só é obtido por seus trabalhos, sacrifícios e sofrimentos. A dor física ou a moral é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. As provas auxiliam-nos a conhecer, a dominar as nossas paixões e a amarmos realmente os outros. No curso que fazemos, o que devemos procurar adquirir é a ciência e o amor alternadamente. Quanto mais soubermos, mais amaremos e mais nos elevaremos. A fim de poder combater e vencer o sofrimento, cumpre estudarmos as causas que o produzem, e com o conhecimento dos seus efeitos e a submissão às suas leis, despertar em nós uma simpatia profunda para com aqueles que o suportam. A dor é a purificação suprema, é a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Algumas vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova revolta-se, renega a Deus e a sua justiça. Depois, passada a tormenta, quando se examina a si mesma, vê que esse mal aparentemente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa para com os desgraçados. Todos os males da vida
concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, o melhor desprende-se lentamente do pior. Eis porque nesse mundo há mais sofrimento que alegria. A prova retempera os caracteres, apura os sentimentos, dorna as almas fogosas ou altivas. A dor física também tem sua utilidade. Desata quimicamente os laços que prendem o espírito à carne. Liberta-o dos fluidos grosseiros que o retêm nas regiões inferiores e que o envolve mesmo depois da morte. Essa ação explica, em certos casos, as curtas existências das crianças mortas com pouca idade. Essas almas puderam adquirir na terra o saber e a virtude necessários para subirem mais alto. Como um resto de materialidade impedisse ainda o seu voo, elas vieram terminar pelo sofrimento a sua completa depuração. Não imitemos esses que maldizem a dor e que, nas suas imprecações contra a vida, recusam admitir que o sofrimento seja um dano. Desejariam levar uma existência a gosto, toda de bem-estar e de repouso, sem compreenderem que o bem adquirido sem esforço não tem nenhum valor e que, para apreciar a felicidade, é necessário saber-se quanto ela custa. O sofrimento é um instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancarmos à indiferença, à volúpia. É quem esculpe nossa alma, quem lhe dá mais pura forma, beleza mais perfeita. A prova é um remédio infalível para a nossa inexperiência. A providência procede para conosco como mãe precavida para com seu filho. Quando resistimos aos seus apelos, quando recusamos seguir-lhe os conselhos, ela deixa-nos sofrer decepções e reveses, sabendo que a adversidade é a melhor escola da prudência. Tal o destino do maior número deste mundo. Debaixo de um céu algumas vezes sulcado de raios, é preciso seguir o caminho árduo, com os pés lacerados pelas pedras e pelos espinhos. Um espírito de vestes lutuosas guia os nossos passos. É a dor santa que devemos abençoar, porque só ela sacode e desprende-nos o ser das futilidades com que este gosta de paramentar-se. Torna-o apto a sentir o que é a verdadeiramente nobre e belo. Acho que a gente deve dar uma paradinha aqui, Osmar, porque às vezes eu fico... Pode ser muito, e eu não consegui comentar, né? Então, o que o Leon Denis traz para a gente nesse início desse capítulo aqui? Ele vai mostrando para a gente como é que é a caminhada do espírito nas encarnações, né, que a gente estudou no capítulo passado, a respeito do nosso progresso, da nossa evolução, o alvo, né? Então, quando ele começa, ele fala assim, estabelecido o alvo da existência, então, o que a gente busca nas várias encarnações, né? Na existência aqui na Terra? Nós comentamos, né, que esse a gente define aí o sentido das encarnações. Por quê? É tanta encarnação, igual a gente já comentou, é tanta encarnação, para que isso tudo? Por que Deus faz isso com a gente? Porque, como ele diz aqui, é tanto sofrimento, mas é
para a gente poder aprender, né? Aprender e depois, com esse aprendizado, a gente poder ir purificando com os equívocos que nós cometemos através dessa escola que é a Terra, que são as encarnações nossas, para o nosso aperfeiçoamento, né? Então, olha quando ele inicia, ele fala assim: o universo é uma arena em que a alma luta pelo seu engrandecimento, e este só é obtido por seus trabalhos, sacrifícios e sofrimento. Então, quando Deus cria a gente simples e ignorantes, a gente começa a passar pelas encarnações, atravessando os mundos, igual a gente já comentou outras vezes, e quem quiser se interessar aí, a gente tem uma palestra no YouTube que eu, a Rosimar e a Cris fizemos aí no domingo, que é Transição Planetária, né? Foi no domingo de carnaval que a gente fez. Pode olhar lá essa evolução dos mundos, que a gente comentou alguma coisa nesse sentido. E através, quando ele fala que o universo é uma arena em que a alma luta, ele fala não só da nossa evolução na Terra, ele está falando também dos outros mundos que a gente vai habitar, né? Quando a gente evoluir, igual a gente está passando agora, de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. E a gente vai galgar mais mundos ainda, né? Que existem vários no planeta, no universo. Então, quando ele fala isso, é quando a gente vem aqui, ele mostra que a gente vem aqui, a gente vai aprendendo, vai tendo experiências, cometendo equívocos que a gente, às vezes, tem que expiar nas próximas encarnações, através dos sofrimentos, né? Através de provas e essas expiações. Tudo isso é aquilo que a gente vai guardando no nosso perispírito através dessas estadias na Terra, nessas estadias evolutivas, né? Porque cada encarnação a gente aprende alguma coisa, ou a gente aprende alguma coisa e comete erros, né? Ele fala: as provas auxiliam-nos a conhecer, a dominar as nossas paixões e amarmos realmente os outros. A gente está estudando também um livro na sexta-feira, que são as obras de André Luiz, que é Os Mensageiros. Ali a gente percebe, quando o André Luiz narra para a gente, quando eles se reúnem numa parte social, um evento social onde eles se encontram, o André Luiz já consegue ver ali aquelas pessoas conversando sem qualquer pensamento ruim. É tudo muito verdadeiro, os sentimentos que eles trocam ali. Né? Olha que coisa bacana. Então, é isso que o Leon Denis traz para a gente. A gente tem que entender também que o Leon Denis ele escreveu esse livro logo depois que o Kardec fez a codificação. Logo depois, assim, o Leon Denis ele estudou tudo, né? Que o Kardec, isso que ele estudou tudo que o Kardec colocou na codificação, é eu que estou falando, tá, gente? Eu não vi nada escrito que ele estudou isso para depois fazer. Mas ele vem analisando aqui o Pentateuco, os livros que o Kardec colocou, né? Que essas provas que a gente passa, esses sofrimentos que ele está comentando muito aqui, ele depura o nosso espírito, né? Ele leva a gente a começar a controlar as nossas más tendências, né? Aquilo de mal que há dentro da gente, aquilo de mal que habita em nós. A gente já falou isso também. A fim de que podemos combater e vencer o sofrimento, cumpre estudarmos as causas que o produzem. Olha que interessante. A gente tem que conectar mais com o mundo espiritual, isso o Leon Denis está passando para a gente aqui. Para a gente poder entender de onde vem esse sofrimento nosso.
né? Às vezes, você em sonhos, você pode ficar sabendo de vidas passadas, se isso for permitido por Deus, pelos espíritos, e se você conseguir, para você entender o que acontece com você em tal ou tal encarnação, entendeu? O sofrimento que você passa ali. E com o conhecimento dos efeitos e a submissão às leis de Deus, vai despertar em nós a simpatia profunda por aqueles que o suportam, aquelas pessoas que sofrem. Gente, quanta gente a gente vê sofrendo no mundo. Essas pessoas que sofrem com essas guerras, que passam fome, desencarna todo mundo ali, às vezes, quando acontece vamos dizer a palavra, bombardeio, né? Quanta gente morre, quanta criança, né? Isso é um sofrimento, porque uma morte dessa forma, ela pode desequilibrar um espírito, né? Então, são coisas que a gente vai cada vez mais se simpatizar com essas pessoas que sofrem, que a gente vê na rua, essas pessoas que moram na rua, né? Essas famílias que vivem à margem da sociedade, nesses, eles são dignos, né? Mas eles moram em lugares que são aglomerados, que não tem aquelas coisas de esgoto, de água, não tem nada disso, né? Aquela coisa básica eles não têm para poder tomar um banho, para poder tomar uma água filtrada. Quer dizer, a gente tem que admirar essas pessoas, porque às vezes elas sofrem e elas são tão dignas. É uma coisa maravilhosa. Então vamos aprender a olhar essas pessoas de outra forma. O Leon Denis está trazendo isso para a gente aqui, né? Aí depois vem: todos os males da vida concorrem com o nosso aperfeiçoamento, né? Há uma coisa que é uma fala sua, Max, fala assim: vamos tirar dessa coisa que não deu certo, de alguma coisa que a gente fez e não deu certo, algum ensinamento daquilo ali. Não vamos nos aborrecer com aquilo, nem deixar que aquilo fique na nossa cabeça, remoendo, que a gente pode até atrair, dependendo da nossa sofrimento ali, a gente pode atrair não coisas muito boas para a gente, porque a gente não consegue entender. Quando a gente admite isso, quando a gente se submete essas coisas que acontecem, que a gente não queria, que a gente compreende ela, que a gente tira o ensinamento, a gente está se submetendo às leis de Deus, gente. Porque é isso que vai levar a gente àquela purificação que a gente quer para a gente poder evoluir, né? Então, são muitas coisas. Eu vou parar de falar um pouquinho para você também poder comentar, deixar alguma coisa para você comentar também, entendeu? Uhum. E é Pode. muito interessante isso tudo que você está trazendo, né? Porque realmente, quando a gente vai lendo aqui o capítulo, né, a gente vai vendo que ele está falando de duas situações, né? Primeiro, dessas provas que a gente vai atravessando dia após dia, né? E ele relaciona isso com a morte, né? As provas e a morte. Então, talvez ele traga isso como uma forma da gente ir também entendendo que a gente vai ter a morte que a gente constrói na vida, né? A partir da vida que a gente tem, a gente vai ter também a morte que a gente vai construindo a partir disso, né? Eu estou utilizando ainda a palavra morte, porque a gente sabe que, para nós espíritas, né, a gente acredita na vida sempre, né? Que Jesus mesmo veio dizer para a gente, né? Que ele veio para trazer vida e vida em abundância, né? Então, eu estou reforçando isso aqui, porque a morte é uma mudança de dimensão, né? Mas aí depois a gente vai falar mais um pouquinho disso. Então, o que é, acho que é fundamental nesse início aqui do capítulo, né?
É a gente entender que a evolução é uma conquista individual. A gente só evolui porque a gente aprende algumas lições. Então, quando ele traz essa questão das provas, das dores, dos sofrimentos, ele está dizendo assim: olha, isso existe com um motivo, porque na lei de Deus nada é desperdiçado, né? Não existe nada na lei de Deus que aconteça sem que se tenha um motivo para aquilo ali acontecer, né? Então, as dores, os sofrimentos, eles em si não querem dizer nada. O fato de uma pessoa atravessar uma encarnação ou várias encarnações com dores, com sofrimento, não quer dizer nada. Porque, na verdade, essa dor só vai ter um propósito, ela só vai cumprir um propósito se quem está passando por ela conseguir aprender alguma coisa, né? Então, a dor em si, ela não quer dizer nada. O que a gente consegue aprender a partir dos desafios que a gente enfrenta é que é o grande ponto que ele vai falando aqui também, né? Então, quando a gente fala, às vezes, é uma fala muito mal interpretada essa, até por nós espíritas mesmos, né? Que a dor, ela é uma mestra, né? A gente acha que os espíritos, que até Jesus estava dizendo isso, para que a gente pudesse se martirizar, né? Não, então eu vou sentir essa dor, vou ficar com ela tranquila, vou até provocar a dor, porque ela é um recurso poderoso, né? Mas a dor em si não é nada, né? A dor que a gente passa, ela quer dizer que a gente se equivocou com a lei de Deus. E aí a gente precisa saber em que a gente se equivocou e como é que a gente vai aprender a acertar da próxima vez. Se a gente não fizer esse movimento, não adianta, né? Então, ó, as doenças, a solidão, a falta de dinheiro, o término de uma relação, né? Eles só vão gerar crescimentos se houver algum tipo de aprendizado ali. Agora, se eu me colocar no lugar da vítima, né? Igual eu estava dizendo, né? É um equívoco muito grande aquelas pessoas que acham que pelo fato de sofrer, a gente deve sofrer, né? Organizar isso, esses débitos com a lei de Deus, então a gente deve se tornar um mártir, né? Vou sofrer aqui qualquer tipo de injustiça, vou reverenciar a dor, né? Ah, a dor é ótima, que vem mais problema, que vem. Não é nada disso. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina, e não é isso que Jesus quer também, espera da gente. A gente está aqui para evoluir, né? Se é com dor, é graças a comportamentos que a gente teve que atrapalharam ali de alguma forma, né? Então a gente precisa entender um pouco mais esse mecanismo, né? Que ele é muito potente, mas ele não é um mecanismo fácil da gente entender ele da forma correta, né? Porque se a gente estiver enfrentando um desafio muito grande, a gente cruzar os braços e falar, é porque Deus quer que eu passe por isso, é porque, né? Nada acontece ali. Não é o fato de estar passando por aquela dor que vai fazer você evoluir. É como você passa por aquilo, né? De que forma? Quais os aprendizados que você tira dali? Isso em todas as dimensões, né? Em todos os lugares. Então, é muito importante que a gente tenha isso muito claro, né? Porque às vezes a gente vê aqui o Leon Denis falando sobre as provas, né? Sobre as dores, e a gente acha que, então, pelo fato de eu estar numa situação difícil na vida, eu já estou resolvendo todas as paradas, né? Entende? Porque às vezes eu posso me colocar no lugar de vítima, eu posso me colocar num lugar de agressor, né? De
volta. Isso daí não traz crescimento para a gente, né? Se eu passo por uma situação difícil, muito revoltado, provavelmente eu vou construir mais dor ainda. Então, é ficar atento para isso, né? Que é muito importante. Pensar também que essas pessoas que passam, todos nós temos um amparo, né, dos bons espíritos, todo mundo tem o seu anjo da guarda que vai estar ali junto de você. Outra coisa que o Leon Denis traz nesse pedaço que nós lemos aqui é que essa felicidade que é o nosso alvo, né, para a gente poder chegar mais perto de Deus, ela tem um custo. Ela tem um custo. Então, a pessoa, por exemplo, ela encarna numa situação de abastança e aí ela de repente, ela no fim da vida dela, ela já vai lidar lá com a morte, né? Com a morte, que Jesus falou que veio dar vida em abundância para nós, porque ela não existe. A pessoa pode achar, não, claro, eu sou abastado, eu vivo a minha vida aqui, eu não faço nada de mal para ninguém, eu não incomodo ninguém, eu cumpri meus deveres da lei. Não adianta, perdeu a encarnação. Vai ter que voltar outra vez, porque ele tem que fazer alguma coisa pelo universo. Ele tem que fazer a parte dele para o universo, que é o quê? É ajudar o próximo dele. É para que todo mundo evolua e faça que esse movimento do universo ele aflore, né? Ele se capacite mais ainda, porque a gente faz parte disso, esse movimento do universo. Então, né, igual a gente sabe que o eremita, se ele for para lá e ficar lá sem comer, sem beber, comer uma. Não adianta, ele não vai evoluir, ele pode ficar lá rezando, orando, não adianta. Ele tem que fazer alguma coisa para o bem comum, para o bem das pessoas. Então, ele fala, né, porque você está achando que você vem na encarnação para quê? Para repousar, para ficar tranquilo. Se acontecer isso, você não conseguiu nada. Você perdeu uma encarnação. Ele enfatiza isso aqui também. Então, eu acho muito interessante a gente ficar atento a isso também. O que a gente está deixando de fazer para o bem comum, gente? Isso é a coisa mais importante para nós. O dia que o homem compreender isso, que é muito importante ele trabalhar para a evolução do outro também, o mundo já começaria a felicidade nossa, porque essa felicidade ela é contagiante. É uma coisa boa quando você ajuda aquela pessoa que necessita, entendeu? E compreende aqueles que são ainda ignorantes, né? Outro dia a gente estava outro dia a gente estava, não. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos na segunda-feira, às 20 horas. A gente estava falando sobre o anjo da guarda, né, Rosimar? A gente falando que quanto mais ignorante é o espírito, mais elevado tem que ser o anjo da guarda dele, porque o espírito que vai querer uma pessoa que já é toda problemática, ele tem que ser um espírito muito elevado, porque ele entende isso. Ele entende que ele tem que fazer alguma coisa para o bem comum, para o bem do universo, né? Interessante. É Muito verdade. interessante. É verdade. Quer falar alguma coisa? Pode ler. Não, tranquilo, você já esclareceu bastante aí. Então tá bom. Então eu vou continuar lendo aqui. Talvez eu leia até no final, tá? Aí a gente comenta. Beleza. Ok? Sob o efeito desses ensinos, a que se reduz a ideia da morte. Perde todo o caráter assustador. A morte, mas não é que uma transformação necessária, uma renovação, pois nada parece realmente. A morte é só aparente.
somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica em sua unidade permanente, indestrutível. Esta se acha além do túmulo, na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições com que enriqueceu durante suas existências terrestres. Luzes, aspirações, virtudes e potências. Eis aí os bens imperecíveis a que se refere o Evangelho quando diz: os vermes e a ferrugem não os consumirão, nem os ladrões os furtarão. São as únicas riquezas que poderemos levar conosco e utilizar na vida futura. A morte e a reencarnação que se lhe segue, em um tempo dado, são duas condições essenciais para o progresso, rompendo os hábitos acanhados que havíamos contraído. Elas colocam-nos em meios diferentes, obrigam a adaptarmos às mil faces da ordem social e universal. Quando chega o declínio da vida, quando nossa existência, semelhante à página de um livro, vai voltar-se para dar lugar a uma página branca e nova. Aquele que for sensato, consulta seu passado e revê seus atos. Feliz quem nessa hora puder dizer: meus dias foram bem preenchidos. Feliz aquele que aceitou as suas provas com resignação e suportou-as com coragem. Esses, macerando a alma, deixaram expelir tudo o que nela havia de amargor e fel. Rememorando na consciência as suas tribulações, bendirão os sofrimentos que suportaram, e com a paz íntima verão sem receio aproximar-se o momento da morte. Quer dizer, até quando a gente faz isso, a gente vai ter uma boa morte, dizendo, né? Entre aspas. Digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. Adeus sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há negrejantes trevas, porém sim luz deslumbrante que surge dos túmulos. Já vistes a borboleta de asas multicores despir a informe crisálida? Esse invólucro repugnante na qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já a vistes, solta, livre, voejar ao calor do sol, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. O homem também está numa crisálida que a morte decompõe. O corpo humano, vestimenta de carne, volta ao grande monturo. O nosso despojo miserável entra no laboratório da natureza, mas o espírito, depois de completar a sua obra, lança-se a uma vida mais elevada, para essa vida espiritual que sucede à vida corpórea, como o dia sucede à noite. Assim se distingue cada uma das nossas encarnações. Firmes nesses princípios, não mais teremos a morte, como os gauleses ousaremos encará-la sem terror. Não mais haverá motivo para receio, para lágrimas, cerimônias sinistras e cantos lúgubres. Os nossos funerais tornar-se-ão uma festa pela qual celebraremos a libertação da alma, sua volta à verdadeira pátria. A morte é uma grande reveladora. Nas horas de provação, quando as sombras nos rodeiam,
Perguntamos algumas vezes: por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o sono eterno? E nessas horas de dúvida e de angústia, uma voz vem até nós e diz: sofre para te engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande. Esta terra fria não é teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és, para sempre, cidadão do universo. Pertences aos séculos passados como aos futuros. E na hora atual, prepararás a tua elevação. Suporta, pois, com calma, os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá as tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminhe com passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude, e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz. Verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível, vêm-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério. Comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. Que bonito, né, Rosimar? Então, nessa parte que eu li aqui, o Leon Denis, né, que vem falando que a morte perde esse caráter, porque realmente a gente, eu quando eu era jovem, né, criança, eu tinha muito medo da morte. E hoje, depois que eu conheci a doutrina espírita, não tem problema nenhum. Eu sei que ela vai chegar uma hora. Eu, de mim, eu só não queria sofrer muito, assim, com muita dor, né? Mas eu não sei o que é que eu vou. Eu ainda não entrei nessa conexão com as minhas vidas passadas para eu poder saber, né? O que poderia acontecer e o que eu poderia resolver nesse sentido, né? Então, ele fala também daquilo que a gente vai levar, é que ninguém pode roubar da gente. A gente vai levar as nossas virtudes, aquilo que a gente adquiriu nessas encarnações nossas, nas encarnações passadas, até essa hora dessa despedida dessa encarnação. E ele mostra que isso fica na gente, esses aprendizados, através do quê? Essas lembranças de tudo que a gente aprendeu, através do nosso perispírito. Né? Fica tudo gravado no nosso perispírito, inclusive aquilo que a gente aprendeu. Se a gente conectar mais com o mundo espiritual e com a gente mesmo, aquilo tudo que está, as leis de Deus que estão na nossa consciência, né? A gente sabe que elas estão na nossa consciência, inclusive Deus está na nossa consciência, a gente conseguiria saber mais daquilo que a gente está gravado. E às vezes a gente tem potências dentro da gente, gravadas no nosso perispírito, que a gente nem sabe. Né? Se você conectar mais, até essas potências você pode descobrir. Então, realmente, é conectar todo momento com o mundo maior, com o mundo espiritual. Né? E a gente pode, através dessas encarnações,
na própria encarnação, você pode rever o seu início dessa encarnação e tentar mudar isso. Que até na hora da sua despedida, que você só vai, igual ele fala aqui, né, da questão da crisálida lá, da borboleta, aquela coisa, aquele corpo feio, e depois sai aquela borboleta linda, através das encarnações, nós vamos nos purificando cada vez mais. O nosso perispírito, ele vai ficando menos denso, menos pesado, de encarnação em encarnação, se a gente aproveitá-las. Que a gente pode perder encarnações por nossa responsabilidade. É outra coisa que a gente tem que falar. Somos nós responsáveis por todos os nossos equívocos, por causa do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz esse movimento todo desses aprendizados, né? E aquilo ficar guardado dentro de você, gravado no seu perispírito. Então, ele mostra para a gente que a gente não precisa de ter esse receio, né, da morte. Porque a morte, inclusive, a gente sabe que tem muitos países aí, a gente achava até esquisito, eu achava esquisito, que eram festas, eram coisas. No México, por exemplo, tem eles, ao invés dessa coisa igual a gente faz aqui no dia de finados, né? Eles lá é festa, é comida, aquilo que o espírito gostava quando estava no corpo. Olha que bacana. Leva comida ali, eles têm noção do mundo espiritual. Eles creem no mundo espiritual, né, de uma forma que eles fazem uma festa. Não é aquela coisa fúnebre, aquela coisa, né? Então, esses eventos funerais que são feitos aí é uma tristeza, né? Deveria ser uma alegria. Quer dizer, eu ainda não consigo fazer dessa forma, ficar alegre no funeral. Eu não consigo. Ainda não passei, ainda não me purifiquei dessa forma. Né? Mas eu acho que deve ser assim, tem que ser assim. Mas eu ainda não consigo, porque eu ainda tenho muita coisa da saudade, dessa coisa, apesar de compreender, né, tudo, igual o Leon Denis está fazendo aqui. Eu vou deixar você falar um pouquinho, porque tu não... É muito bacana isso que você traz, né? E é tão interessante, né, o Leon Denis trazer esse capítulo para falar sobre essas questões, né? Porque a morte, ela é uma mudança de estado vibracional, né? E ele vai trazendo isso aqui para a gente, explicando, olha, para uns vai ser essa mudança desse estado vibracional, né? Mas para outros vai ser um desatino, porque vai depender da forma como a gente vive, como a gente estava dizendo anteriormente, né? A forma como a gente vive aqui nesse mundo também vai dizer um pouco da forma como a gente vai viver nessa outra dimensão, né? Então, assim, se a gente pudesse dizer, né, o que é a morte? A morte é o reflexo da vida, né? Eu acho que é uma coisa assim simples, né? A morte é o reflexo da vida, né? E quanto mais a gente cumpre as nossas missões, né? Eu não gosto muito dessa palavra missão, não parece que é algo fora do normal, né? Quanto mais a gente cumpre a lei, né? Quanto mais a gente vem aqui, se reorganiza, cumpre as tarefas que tem que cumprir, tem responsabilidade com aquilo que nos é oferecido, né? Menos também a gente vai sofrendo com essa despedida temporária, né? Porque igual o Leon Denis vai falar, olha, a comunicação com os espíritos, ela já traz para a gente um consolo muito grande, porque a gente não fala mais um adeus, a gente fala um até breve, né? Então isso já é muito consolador.
Mas não quer dizer com isso que a gente não sofra. É claro que a gente sofre, né? Igual você disse, a questão da saudade, é claro que é até querer forçar demais falar que uma pessoa desencarna hoje e amanhã tá tudo bem. Talvez uma pessoa assim precisa de uma ajuda até para compreender o que está acontecendo ali, né? Por quê? Porque tem os vínculos que são criados, e mesmo que seja muito ruim a relação, tem uma história ali a ser contada, né? Então a gente precisa de um tempo para absorver aquilo tudo, para compreender, para transformar, para aí sim a gente dar sequência, né, na nossa existência. Ao mesmo ponto que também ficar parado nesse ponto não é saudável, né? Passam-se 20, 30, 40 anos e a pessoa está na mesma dor. Também é um problema que precisa de ajuda, né? Porque a saudade, ela sempre vai existir, mas tem que ter um equilíbrio ali, da gente ter essa clareza do que o Leon Denis está trazendo aqui, né? O que ele está dizendo para a gente, olha, essa comunicação com o mundo espiritual, ela já é uma possibilidade de você aliviar também essa dor, esse sofrimento, né? E isso cada vez vai ficando mais sendo feito de uma forma cada vez mais simples, né? A partir do momento que a gente estuda o livro dos médiuns, por exemplo, a gente estuda a codificação, a gente já tem clareza que a gente não precisa nem de eleger alguém para fazer essa comunicação, a gente mesmo pode se capacitar para isso, né? Aí a gente vai ter informações dos nossos entes queridos através dos sonhos, a intuição, né? Quantas vezes a gente está no nosso dia a dia e vem uma memória afetiva, né? É um cheiro, é uma cor, é uma situação vivida, e aí traz uma lembrança boa, né? Muitas vezes aquele ente querido está ali, mandando aquelas vibrações também para a gente ter essa boa sensação, né? E a gente seguir a nossa vida e caminhar, né? Então, assim, quanto mais a gente deixa para viver a experiência espiritual no mundo espiritual, mais desafiador vai ser, mais surpresas a gente vai ter, né? Mais a gente vai se surpreender com a morte. Quando a gente tem mais clareza já a partir daqui, né? A gente vê os próprios espíritos quando se comunicam, né? Alguns falam, olha, eu não acreditei. Às vezes eu frequentava uma religião, mas é tanta confusão que eles arrumam na religião que eu não acreditei. Eu não acreditei que poderia ter vida depois da morte, né? Por quê? Primeiro, porque foi seguir homens. A gente não tem que seguir homens, a gente tem que seguir o nosso modelo. Quem é o nosso modelo? Jesus. Então, a primeira coisa é a gente compreender o Evangelho de Jesus, né? A doutrina espírita, a codificação, ela veio para facilitar esse caminho. Nossa, mas Jesus falava tão difícil, ele falava por parábolas, então vai ler o livro dos Espíritos. Ali Kardec explicou muita coisa que está no Evangelho, né? Vai ler o Céu e o Inferno, vai ler o livro dos Médiuns, estudar, né? Participar de um grupo de estudos. E uma coisa interessante, né, Ricardo, que a gente tem que deixar muito claro, que às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não quero ser espírita. Eu até queria entender, mas eu sou católica, eu sou protestante, eu sou um bandista, não quero me tornar espírita. Mas para participar de um grupo de estudos, dependendo da casa que você participa, né? Você não tem que mudar a sua fé religiosa, você não tem que mudar a sua crença. Porque o grupo de estudos nada mais é do que uma reunião
Muitas pessoas ali são espíritas, mas é uma reunião de pessoas desejosas de conhecer melhor a doutrina. Então, não necessariamente, né? Se você tiver uma casa que seja mais aberta, com pessoas mais, assim, mais, com uma mentalidade mais aberta mesmo, né? Acho que a palavra é essa. Você pode participar sem problema nenhum, né? Isso não vai atrapalhar nem na sua religião, nem vai te obrigar a se tornar espírita, mas o conhecimento é muito importante. E Leon Denis está falando isso aqui também, né? Então, assim, quando ele fala aqui, olha, digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada ou prelúdio de castigos intermináveis. Então, assim, essa teoria do inferno, né, do sofrimento eterno, isso é um vício religioso, que a gente deve se livrar dele o quanto antes, né? Isso é um vício religioso. O próprio Papa, ele tem dito, olha, o inferno não é um lugar, não é não é uma delimitação geográfica, né? O inferno são comportamentos, são posturas que a gente adota que causam sofrimento para a gente, né? Então a gente tem que se livrar desses vícios religiosos que a gente se entrega a eles, né? E muitas vezes a gente muda de religião, mas a gente mantém esses vícios, né? Vendo a doutrina espírita, quanta gente fala, olha, se você fizer isso, você vai para um umbral, né? Isso é vício de outras crenças, né? Para quem quer entender um pouco, né? Para quem tem medo de passar pelo umbral, a gente tem uma notícia que eu não sei se ela é boa ou ruim, né, Ricardo? Que quando a gente vai estudando as obras de André Luiz, ele deixa muito claro para a gente, olha, o umbral é aqui na Terra, começa aqui o umbral, né? Então quem está com medo de passar pelo umbral, temos uma boa notícia que você não precisa ter medo mais, que você já está nele. E uma má notícia que você está nele, né? Então vai ter que sair dele de alguma forma. Às vezes o movimento que a gente faz aqui, no nosso umbral aqui, atrapalha eles lá. A purificação deles lá. Não é? Interessante isso que você fala. Então, assim, enquanto a gente não aprender, né, a ter afeto, humildade, praticar o bem, cooperarmos, nós não vamos sair desse umbral, né, desse lugar. E é interessante, né, é no umbral que mais há trabalho também afetivo, né, no bem, que os espíritos estão ali o tempo todo, né, e a gente fala ali, mas é aqui também, né? Nenhum de nós está desamparado, igual você falou muito bem, né? Nós temos nossos mentores, os espíritos familiares, aqueles que estão ali, que a gente foi construindo na caminhada, novas amizades, eles estão trabalhando a nosso favor também. Então, não nos desesperemos com os sofrimentos, porque eles passam, né? Quantas vezes a gente se desespera, não, a minha vida não tem mais sentido. Calma, tudo passa, tudo passa. Os problemas também passam, né? Então é preciso ter um pouco mais de calma, de paciência para poder atravessar as turbulências, mas nunca a gente perder a nossa fé, a nossa confiança nesse grupo que está aí, zelando por cada um de nós, né? Então, a gente precisa aprender essas coisas boas para que a gente consiga sair desse lugar. Mas estar nesse lugar não quer dizer também que nós estamos desamparados, nem aqui, nem no umbral do mundo da dimensão espiritual. Muito pelo contrário. Lá tem equipes e equipes. Quem quiser conhecer um pouco mais, né, pode participar do grupo de estudos com a gente. Ele não vai para o YouTube, esse grupo. Acontece toda sexta-feira às 8 horas da noite. Esse é mais fechado, mas não é por motivo nenhum, não. É porque às vezes
tem pessoas que não gostam muito dessa exposição no YouTube, nas redes sociais, então a gente meio que equilibra, né? Quem quer participar no grupo que vai para o YouTube, a gente tem esse aqui, já estamos com um projeto de começar outros, mas para quem não gosta, a gente tem sexta-feira, a gente tem segunda, esses são só na sala mesmo, virtual, né? Não vai para a rede social. E aí, se quiser conhecer um pouco mais, a gente está estudando o livro Os Mensageiros e fala muito sobre isso, sobre essa dimensão espiritual chamada umbral, toda a proteção que tem ali, o grupo de espíritos que como que a gente fala? Que se dedicam a esses cuidados àqueles que sofrem, né? Nas duas dimensões. Então, assim, ninguém está desamparado, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Apesar da gente não estar desamparado, a gente saber disso, né? O que é mais importante da gente entender, né? Que os espíritos que trabalham no bem, né? Que zelam por nós, eles não agridem ou desrespeitam o nosso livre-arbítrio. Então, é preciso que a gente faça o movimento da mudança, que a gente se posicione no sentido de colocar à disposição aí, né, desse trabalho espiritual a nosso favor, porque eles não vão invadir nosso livre-arbítrio, né? Se a gente quiser permanecer fazendo coisas erradas, cometendo equívocos, eles vão permitir, né? Porque a gente vai ter que se reajustar com a lei de Deus de qualquer forma. Então, eles estão aqui para nos auxiliarem, nunca para fazer nada por nós, né? Então, esse capítulo é bem importante para a gente refletir bastante sobre ele, né? Tá desligado, tá, Ricardo? Desculpa. Eu estava prestando tanta atenção no que você estava falando que até esqueci que eu tinha ligado aqui. Perfeito, tranquilo. Tem algum recado? Não. Não, tranquilo, é isso mesmo. Então, a gente pode encerrar, né? Eu vou fazer a nossa prece aqui. Tá. Agradecendo aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré pela condução deste estudo de hoje. Agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia e pela nossa vida. Agradecendo ao nosso querido Leon Denis, pelo que ele deixou para a gente, essas obras maravilhosas. Fazendo com que a gente entenda mais essa doutrina abençoada, codificada pelos Espíritos, através da organização do nosso querido Allan Kardec. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo. E sempre agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.